O Brasil tem a quarta população prisional do mundo, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Essa cultura do encarceramento tem preocupado autoridades do judiciário. E para o Conselho, uma opção para enfrentar o problema seria o uso de penas alternativas para evitar as prisões provisórias, por exemplo, que representam quase a metade da população carcerária do país. O Brasil tem quase 600 mil presos. Desse total, pouco mais de 240 mil são acusados sob a custódia do Estado, que ainda aguardam uma decisão judicial, ou seja, podem ser condenados ou inocentados. Pessoas que poderiam estar cumprindo medidas alternativas previstas, aliás, na legislação pátria, que é exatamente o artigo 319 do Código de Processo Penal. O Brasil é hoje, pasmem as senhoras e os senhores, o segundo país que mais encarcera pessoas no mundo. Quando a pena é pequena, de 0 a 4 anos de condenação, e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o preso pode conseguir uma pena restritiva de direito, as chamadas penas alternativas. Entre as opções estão o uso das tornozeleiras eletrônicas, prestação de serviços à comunidade, restrições de horário e o comparecimento obrigatório à vara de execuções penais em datas e horários estabelecidos pela Justiça. O Conselho Nacional de Justiça assumiu as medidas desencarceradoras como diretrizes da atual gestão. Fechou acordos para estimular a definição de parâmetros nacionais para a aplicação e fiscalização da monitoração eletrônica e penas alternativas. As audiências de custódia também podem ajudar a diminuir o número de prisões. O projeto prevê o contato dos presos com um juiz responsável em até 24 horas depois do flagrante, para que a necessidade de prisão cautelar seja avaliada pessoalmente. Nós precisamos rever a prisão realmente como um instrumento que seja exceção e não regra. Não banalizá-la, porque nós devemos realmente reservar a prisão a apenas aquelas pessoas que efetivamente representam um perigo para a sociedade. Além das medidas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, defende um aumento da responsabilidade dos juízes no momento em que pedem a prisão. Segundo Lewandowski, antes de pedir a prisão preventiva em flagrante, o juiz deveria justificar o porquê não pediu nenhuma pena alternativa. Raimundo Gomes é um caso de ressocialização que deu certo. Ele foi condenado a 44 anos de prisão por assalto e formação de quadrilha. Cumpriu 12 anos e, por causa do bom comportamento, conquistou uma segunda chance. Recebeu o benefício da prisão domiciliar, deixou a cadeia e voltou ao trabalho. Muitas vezes a pessoa está lá dentro do sistema, cabisbaixo, olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, olha para frente, olha para não ver saída. A partir do momento que ela começa a trabalhar, novos horizontes começam a aparecer na vida dela. Esse benefício que eu estou recebendo da vara de execução final é primordial para a minha ressocialização, meu convívio à sociedade, entendeu? E para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o advogado Rodrigo Alencastro. Boa tarde. Boa tarde. Bom, as penas restritivas de direito, conhecidas como essas penas alternativas, elas são destinadas apenas para os presos com menor potencial ofensivo? Não apenas. Elas foram inicialmente instituídas na legislação para aplicação aos chamados delitos de menor potencial ofensivo, mas foram ampliados também para aqueles delitos com penas de até 4 anos de reclusão, desde que não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, né? E também é importante frisar que é possível a adoção de medidas alternativas também nas prisões cautelares, e aí é cabível para qualquer tipo de acusação no âmbito do direito penal. Isso que você disse é antes da pessoa ser condenada, quando ela é presa, foi indiciada, está respondendo algum processo, mas ainda não foi julgada, né? Ela pode também ter esse direito. Exatamente. Recentemente foram divulgados dados pelo Conselho Nacional de Justiça em que de um universo de 700 mil presos, mais ou menos, que temos hoje no Brasil, 41% deles ainda estão em caráter provisório, ou seja, ainda não tiveram sentença nos seus processos, não tiveram oportunidade de defesa. E a própria legislação prevê uma série de medidas alternativas ao encarceramento, que, em regra, é sempre muito nocivo, né, esse contato com pessoas que já têm outros tipos de problemas, muitas vezes bem mais graves, e que, ao fim e ao cabo, retornarão à nossa sociedade, ao nosso convívio, né, talvez influenciados por essa convivência negativa. A aplicação da pena restritiva de direito
ela exige a concordância ou do condenado ou do preso em caráter provisório? Em geral, é preciso que ele concorde, né? Porque ela é composta de obrigatoriedade de evitar a frequência de determinados lugares, limitações de final de semana, prestação de serviços em locais comunitários, hospitais, creches, instituições de atenção a idosos, etc. Então, é preciso que ela tenha concordância e vontade de ter uma esperança, uma chance de evitar um encarceramento. Quais os tipos mais comuns de penas, né? Quais os tipos mais comuns de penas alternativas aplicadas pela Justiça hoje em dia? Principalmente a prestação de serviços à comunidade, né? Em hospitais, órgãos públicos, né? Que mantêm convênios com instituições do Judiciário e do Ministério Público também, e que recebem essas pessoas, em geral, para prestação de serviços, né? É a medida que tem sido mais adotada, mas também, muitas vezes, prestação pecuniária, a instituições carentes também são bastante utilizadas. Tá ótimo, a gente volta a falar desse assunto no próximo bloco, ele tem algumas questões a fazer para o senhor, só um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar com o advogado Rodrigo Alencastro sobre as penas alternativas. Bom, a pena alternativa tem a mesma duração da pena a que o condenado foi, a que ele foi condenado, o preso foi condenado, ou a que ele foi submetido, estando numa prisão provisória, por exemplo? Sim, normalmente é uma substituição de uma eventual pena de restrição de liberdade pela necessidade da prática de restrição de direitos, né? Agora, o que ocorre é que, transformados em dias, em horas de trabalho, a comunidade, por exemplo, elas podem ser prestadas num período menor, desde que haja uma dedicação mais ampla por parte do sentenciado, né? E aí isso pode ser cumprido de forma mais rápida. E quem fiscaliza, verifica se o condenado está realmente cumprindo a medida que lhe foi imposta? Por exemplo, um trabalho comunitário. Sim, normalmente é firmado entre as instituições, várias execuções penais de cada unidade federativa, com as instituições que recebem esse serviço, convênios e formas de fiscalização desse trabalho. A responsabilidade é tanto da instituição como do próprio condenado, em comprovar que prestou esses serviços e fazer essa comprovação junto ao órgão do Poder Judiciário competente. Se ele não cumprir direitinho, ele pode perder esse direito e voltar para a cadeia? Sem dúvida. É uma oportunidade que ele tem e, se não for efetivamente cumprida, ele pode ter a regressão, né, desse benefício e voltar a cumprir uma pena restritiva de liberdade. E em que casos a medida alternativa não pode ser aplicada de forma alguma? Nos casos de condenação definitiva, quando a condenação o crime é cometido com grave ameaça à pessoa humana, em caso de homicídio, por exemplo, aí não há possibilidade de, pelo menos em um primeiro momento, conceder essa possibilidade de medidas alternativas, né, à prisão, em crimes mais graves, com penas acima de 4 anos. Mas, diante da realidade que nós infelizmente verificamos no sistema judiciário, no sistema penitenciário brasileiro, que tem tido uma dificuldade em ressocializar principalmente os condenados, talvez fosse o caso das autoridades legislativas repensarem, né, em ampliar essas hipóteses de cabimento das penas alternativas, né? Certamente a sociedade agradeceria muito em termos de redução da reincidência de seus membros. E no que esse desencarceramento alivia o sistema? Essas medidas ajudam muito a aliviar o sistema? Sem dúvida auxiliam, porque o sistema é caro, é difícil de ser mantido, exige uma série de profissionais, não só recursos humanos e materiais, para que isso seja levado a efeito, e ao passo que as medidas alternativas podem ser cumpridas de forma muito mais barata e eficazes até. Por meio da prestação de serviços, ou, por exemplo, a tornezeleira eletrônica, que é uma forma tecnológica de fiscalização, certamente muito mais fácil, muito mais barata e que tem um retorno para a sociedade muito maior, muito mais amplo. Tá ótimo, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o advogado Rodrigo Alencastro, que conversou com a gente a respeito das medidas alternativas. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima. Boa tarde.